Ordem do dia de hoje, o ponto 1, aprovar o relatório de avaliação de execução do Plano de Prevenção de Riscos relativo ao ano 2023, nos termos e com os fundamentos da referida informação, e dizer ao Sr. Vereador Vasco Damas que colocou as questões que colocou na última reunião, onde o Sr. diz, o Sr. Presidente pode esclarecer-nos sobre o seguimento que teve a informação reportada do relatório de avaliação intercalar e agora reforçada neste relatório anual de execução do Plano de Prevenção de Riscos, em concreto quanto à referência do relatório de avaliação anual. Com vista ao integral cumprimento das disposições do Código dos Contratos Públicos, deve continuar o desígnio de cumprimento dos deveres de fundamentação, designadamente da escolha do procedimento, do preço base do procedimento, da escolha e sugestão das entidades a consultar e que deve reforçar o planeamento das necessidades de aquisição de bens e serviços, sobretudo quando são comuns a serviços diferentes. Eu vou-lhe ler aquilo que a nossa técnica que está com estes processos responde. Para dar cumprimento à linha B do número 4 do artigo 6 do RGPC, do Regime Geral de Prevenção da Corrupção, foi elaborado o relatório de avaliação anual do Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações conexas. A avaliação do PPR, designadamente as medidas preventivas nele previstas, é um elemento fundamental para que o município perceba se estão a aplicar adequadamente as medidas preventivas adotadas e se elas estão a revelar a capacidade para reduzir a probabilidade de ocorrências de riscos que motivaram a sua adoção. No relatório de avaliação anual 2023, constata-se a adoção das medidas preventivas aplicáveis e que quase todas as unidades orgânicas e serviços autónomos demonstram eficácia nas suas áreas de atividade. Constata-se, igualmente, que foi feito um esforço no sentido da mitigação dos riscos identificados, apresentando evidências, justificações e de algumas unidades orgânicas, inclusivamente associam um cronograma de execução de melhoria da sua eficácia e propondo alterações ao plano de prevenção de riscos, conforme anexo 1 do relatório. E assim, julgo que estão reunidas as condições para podermos aprovar o relatório de avaliação de execução do PPR relativo ao ano 2023. Ok, Sr. Presidente, então se me faz favor. Vou ter que fazer uma declaração de voto. Faz favor. E repetindo a parte daquilo que disse, na passada reunião de Câmara, eu realmente comecei por referir que na reunião de Câmara 31 de outubro de 2023 foi aprovado o relatório de avaliação intercalar da execução do PPR, relativo à parte do ano 2023, relatório esse em que se afirmava que uma das divisões assinala que se verificam constrangimentos no risco de não cumprimento das regras do Código dos Contratos Públicos, nomeadamente quanto a deveres de fundamentação, designadamente da escolha do procedimento, do preço base do procedimento, da escolha e sugestão das entidades a consultar, que se mantêm algumas situações de não cumprimento do ciclo legal da autorização da despesa, alegadamente por motivos de urgência, e verificam-se também constrangimentos na elaboração de relatórios por parte de gestores do contrato, o que tem causado dificuldades no relatório de execução do contrato a integrar o portal BaseGov. Neste relatório, que volta agora a ser trazido à reunião de Câmara, relativamente a todo o ano 2023, os referidos constrangimentos e não cumprimentos foram retirados e substituídos no que respeita à mesma matéria de facto, por continuar o desígnio de não cumprimento e reforçar o planeamento. Assim, a informação sobre os esclarecimentos que solicitei na passada reunião de Câmara são absolutamente redundantes, nada adiantando relativamente ao que, em concreto, questionei, acreditando que não houve intenção neste relatório de avaliação do PPR relativo a 2023 de usar eufemismos, porventura menos comprometedores, para referir os mesmos constrangimentos e não cumprimentos, apontados no relatório intercalar de outubro passado, não foi esclarecido a que é que estes se referiam e o que é que foi feito para os superar. Por estes motivos, o Movimento Alternativa Com abstém-se neste ponto da ordem do dia. Muito bem. Eu acho, vereador Vasco, deixa-me só dizer, com todo o respeito, troco mais por miúdos. Qual é que é a sua posição relativamente a isto? Sr. Presidente, eu acabei de fazer uma declaração de voto e sobre declaração de voto acho que estamos conversados. Eu trago o assunto à próxima reunião de Câmara. Eu gostava que o senhor me dissesse de forma clara o que é que está, qual é que é a dificuldade. Isto é um instrumento técnico. Eu pedi um esclarecimento, o esclarecimento não me foi dado de forma clara para que eu deixe-me só dizer uma coisa com todo o respeito pela declaração de voto. Que importância é que isto tem para os abrantinos e para o nosso progresso? Um documento técnico
interno. A ver, Sr. Presidente, liberdade, desde que ela seja condicionada a uma lógica de pensamento único. Se eu pensar de forma diferente do Sr. Presidente, e se colocar questões que possam ser incómodas, o Sr. Presidente fica bastante quê? comprometido e magoado. Comprometido quê? Portanto, eu pedi um esclarecimento. Eu não estou comprometido. Sr. Presidente, eu pedi um esclarecimento. Esse esclarecimento não me foi dado de forma clara. Eu não me sinto confortável a aprovar acabei de fazer uma declaração de voto, abstendo-me deste ponto na ordem do dia. Eu acho, mas ouça, tudo aquilo que eu disse anteriormente, parece que não faz sentido. As pessoas põem em causa uma coisa, ouça, que é um documento interno, de gestão interna, põem em causa que as pessoas, quem estão a pôr em causa aqui? Não, antes pelo contrário. Antes pelo contrário. Não. A forma, ouça, a forma e o conteúdo com que os senhores abordam assuntos desta natureza, eu sinceramente, olha, eu vou-lhe dizer, espero que não tenha estado a gastar o meu latim, consigo em particular, não tenha estado a gastar o meu latim e que o senhor tenha compreendido de uma vez por todas a minha posição. Porque, caso contrário, eu começarei a ter outra posição, que é nem sequer lhe responder, porque, na verdade, eu confio que o senhor não tenha nada a ver com este tipo de abordagem. Acho que esta abordagem, aquilo que o senhor leu, acho que o senhor não tem nada a ver com isso. É outro senhor que faz as apreciações e que o manda ler aqui. Eu acredito nisso. No dia, se eu descobrir que verdadeiramente é o senhor, vou ter que mudar de conversa. Porque, também, agora deixe-me dizer isso. Porque eu acredito que não é o senhor a escrever essas coisas, nem a fazer essas análises, nem o senhor tem tempo. Agora, se o senhor diz que é o senhor, ouça lá, mas diga-me lá uma coisa, espera aí. Então vamos lá ver aqui uma coisa, desculpa lá. Deixa-me lá só dizer uma coisa. Vereador Vasco. Já lhe disse. Foi o senhor que fez isto? E repito mais uma vez. O movimento alternativo tem um núcleo que trabalha... Só uma equipa de 3, em que o senhor é o relator. Que se reúne semanalmente. E as decisões do nosso movimento são tomadas em equipa. E já lhe disse também que no nosso núcleo, muitas vezes, as minhas ideias não são as ideias que prevalecem. Está bem. Não. Pontualmente, em situações, porque o nosso movimento é democrata. Mas também é verdade. O nosso movimento é democrata. Sim, claro. Okay? Então, é fácil ter democracia em 3 pessoas. Mas deixe-me só dizer uma coisa. Gerar democracia em 3 pessoas. Não somos mas deixe-me só... Não, são 2. Deixe-me só dizer uma coisa. Deixe-me só dizer uma... Vereador Vasco, deixe-me só... Se quiser, eu convido, vou estar presente na próxima reunião. Tem que me convidar. Ok, tem que me convidar para eu lá. Está bem. Deixe-me só dizer uma coisa. Olha aqui. Eu também não lhe quero tirar responsabilidades naquilo que o senhor lê. Porque, na verdade, é o senhor que lê. Portanto, eu também... Atenção. Porque eu não quero pôr as responsabilidades em cima de todas as outras pessoas. Porque eu disse isto aqui desde o início. O senhor é que é o rosto. O senhor é que é o... Sim, está a ver que repare bem. Se calhar me explica bem. É que o senhor diz uma coisa e faz outra. É porque o senhor vem dizer que todos aqueles que estiveram na política até hoje em Abrantes, e o senhor diz isso. Fora o que for, nós somos diferentes. Nós vimos aqui acrescentar democracia. Também acrescentar democracia e não têm feito nada disso. E a prova disso, e os abrantinos têm que saber isto. Os senhores perdem o tempo todo a falar de um instrumento técnico de gestão interna. Perdem o tempo todo e não trazem, tirando maior financiamento hoje para o jazz, nada, não trazem nada. E andam há 2 anos e meio. Ouça, vereador Vasco, deixa-me lá dizer. Vereador Vasco, deixa-me lá dizer. Andam durante 2 anos e meio a adjetivar. Ouça, a adjetivar afirmações de suspeição. Ouça, e hoje é uma prova evidente disto. Vocês estão a pôr em causa relatórios, documentos internos, gestão interna, a sério, olha, eu estou muito desiludido. É o próprio relatório que coloca em causa determinado tipo de situações. Mas qual determinado tipo de situações? Eu pedi esclarecimento relativamente a... Mas qual põe em causa? Vereador Vasco, traz o relatório agora. Não me esclarece as dúvidas. Vereador Vasco, não seja assim. Agora, Sr. Presidente, uma coisa é verdade. Houve aqui declarações de voto que o Sr. Presidente fez, que eu tentei intervir a seguir e o Sr. Presidente não me deixou. Deixa-me, está bem. Isso é outro. Aí tem razão. Quer dizer o seguinte, há uma dualidade de critérios na gestão destas reuniões, e o Sr. Presidente, enquanto gestor desta reunião, é o responsável dessa dualidade de critérios. Mas tudo bem. Vereador Vasco, sabe que isso não é relevante agora. Sabe que isso não é... Não, isto foi tudo num contexto de uma conversa, de uma intervenção minha.
a tentar puxar por si e segurá-lo enquanto pessoa, enquanto político, do qual eu ainda estava a tentar acreditar. Desculpe, só tem a ver com isto. Não tem nada a ver com... Foi a circunstância do momento que causou esta minha intervenção. Desculpe lá. Eu respeito a sua declaração de voto, está tudo ok. Não respeito a sua intervenção, desmente-o. Olha, eu vou-lhe dizer uma coisa. Sinceramente, eu não sei se é de confiar em si, se não. Que esse é que é o grande problema. Esse é que é o grande problema. É porque quando nós perdemos este sentido de confiança nas pessoas, lá está, a sério, deixa-me muito triste, porque afinal o senhor não é aquilo que eu penso. Já deixei de pensar, depois voltei a pensar que era possível, mas volto agora a perceber que se calhar não vale a pena confiar em si, porque o senhor não é confiável. Porque na verdade o senhor diz uma coisa, depois a seguir faz outra, e a sério, eu estou desiludido. É só isso. E por isso é que me manifestei desta forma. Estou um se eu concordar sempre consigo, Sr. Presidente, não é... o senhor volta a confiar em mim, é isso? Sr. Vereador, está enganado. Sr. Vereador. Eu acho que é precisamente o contrário. E olha, eu gosto-me de rodear de pessoas que recorrentemente não concordam comigo. Sabe porquê? Porque eles concordar comigo é mais fácil. E não me acrescenta valor. Não me acrescenta valor, nem aumenta a minha visão periférica sobre os assuntos. Aqueles que não concordam comigo e que me fazem pensar de maneira diferente, esses sim acrescentam-me valor. Está bem. Vereador, olha aqui. Agora, Sr. Presidente, eu deixe-me só dizer uma coisa. Digo sinceramente, da minha parte, pode contar com toda a solidariedade institucional total. E que estaremos sempre alinhados. Não estamos nada. É mentira. É mentira, não é verdade. Trabalhar para o desenvolvimento da cidade e do Não é verdade. E se quiser contar comigo, pode contar comigo. Não é vereador, mas como é que eu posso... Desculpa lá, então, mas eu falo... Eu não vou concordar sempre consigo. Não é isso. Eu disse-lhe isso várias vezes. Eu falo no ponto de Eu quando não concordar consigo... Desculpa, peço desculpa. Vamos avançar. E dizer porquê. Só isso. Vamos avançar, vereador Vasco. Olha, o senhor fica com o seu universo, eu ficarei com o meu, e os abrantinos julgarão, que é isso também que as pessoas fazem quando há na gestão política, é mesmo assim. Agora vou-lhe só voltar a dizer, e não me diga que eu estou a intrometer na sua declaração de voto. A única coisa que eu digo é que o senhor não é confiável. Pá, desculpe, não é confiável. O senhor diz as coisas, ora está a dizer uma coisa, ora está a dizer outra. Não sou confiável porque não é isso. E porque digo que pedi esclarecimentos que não me foram prestados. Vereador, não sou confiável por causa disto. Era confiável se me calasse. Eu acho que não, Sr. Presidente. Até porque é assim. Eu estou aqui eleito por pessoas que votaram no movimento, acreditando que nós íamos fazer um determinado tipo de trabalho. Quer que eu me demita dessa responsabilidade? Bota abaixo. Mas qual de adjetivar sistemático. Qual é a responsabilidade da oposição? Demitir-se das suas responsabilidades. Vamos andando. Muito bem. Ponto 2. A seu tempo, as pessoas irão fazer o julgamento que tiverem a fazer. Claro que sim, E é isso, só isso. Claro que sim, agora também é preciso dizer a verdade às pessoas. Ou o senhor acha que só do seu lado é que está a verdade? Não, Sr. Presidente, antes pelo contrário. Então pronto. Antes pelo contrário. Até lhe disse há pouco que provavelmente eu em determinadas intervenções também não teria estado bem, ou não teria estado ao meu nível. Eu sou humano e admito as minhas limitações e assumo os meus erros. Deixe-me só dizer uma coisa. Qualquer tipo de problema. Agora, gostava que da sua parte acontecesse o mesmo. Só isso. Só isso. O senhor quer ler a sua declaração de voto outra vez? Sr. Presidente, não. Quer? Ouça, para as pessoas saberem também, para as pessoas perceberem do que é que estamos a falar. Ouça, um relatório de um documento interno, de uma estrutura interna, as apreciações que os senhores fazem a isto. Nós respondemos, os nossos técnicos respondem, e mesmo assim os senhores abstêm-se, criando suspeição onde não existe. Mas qual suspeição? Eu não me sinto esclarecido, Sr. Presidente. Quer que eu vote contra algo que não me sinto esclarecido? Não posso. Não posso aprovar. Só isso. E quando eu digo que não é o senhor que escreve isso, o senhor diz-me para mim que é o senhor que escreve isso. Sr. Presidente. Está bem. Muito bem.